Beleza? Aqui é o professor de História, Diego Novaes, e na aula de hoje nós vamos estar falando sobre um tema que eu gosto muito, que é Renascimento e Humanismo. Então, esse movimento renascentista e humanista vão marcar uma série de avanços em diversas áreas a partir da Idade Moderna, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Avanços na ciência, na arte, na cultura e que inclusive nós temos ainda hoje uma grande influência das ideias renascentistas e humanistas na atualidade. Nós vamos dividir esse tema em 3 aulas e essa é a aula número 1. Nós vamos estar tratando disso, nós vamos estar abordando vários assuntos para o Renascimento, beleza? Então, vamos lá? E as habilidades que nós vamos trabalhar no decorrer dessas videoaulas são identificar as principais características dos humanismos e do Renascimento e os seus significados. Claro que nós vamos contextualizá-los daquela época e também para a atualidade. Então, pessoal, aqui nós vamos começar falando sobre o humanismo. Esse humanismo, esse movimento humanista, ele marca a mudança de pensamento e na forma de compreensão do mundo. Porque, olha só, nós vamos ter essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, então nós vamos ter essa mudança também de pensamento, tá? Vamos entender aqui um pouquinho da seguinte forma. Na Idade Média, durante todo o período medieval, quem dominava a cultura, a sociedade, na época, era justamente a Igreja Católica. E com essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, como o próprio nome sugere, moderno, novo, tá? Então, começa-se um novo movimento de contestação, claro, aos dogmas da Igreja Católica. Porque nesse contexto de transição, a partir do século XIV, começa então uma nova forma de olhar e de compreender o mundo. Tira-se a ideia da igreja como centro de todas as coisas e vamos colocar o homem como centro de todas as coisas. Na nossa próxima aula nós vamos estar falando sobre o conceito historiográfico da Idade Média, o que mudou, por que a Idade Média era chamada de Idade das Trevas. Enfim, na nossa próxima aula nós vamos estar falando sobre isso. Então, o movimento humanista ele vai marcar essa mudança de pensamento e na forma de compreensão do mundo. Então, no decorrer da aula também nós vamos estar falando sobre essa mudança, tá? Para que vocês possam entender. Então, ó, marcando aí a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, onde o homem moderno ele começa a contestar os dogmas da Igreja Católica, certo? Dando continuidade, então, sobre o movimento humanista, né, quando nós estamos falando, os humanistas, que muitos eram cristãos, mas também tinham humanistas não cristãos, eles defendiam uma renovação do conhecimento. Por isso que é estudo de humanidades. Porque durante a Idade Média, todo o conhecimento ele era centrado em Deus. Agora, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, nós vamos ter essa mudança. Tira-se Deus, tá, do centro do conhecimento e coloca-se o homem. Então, com isso nós vamos ter o quê? A valorização da capacidade e do conhecimento humano, algo que não era valorizado na Idade Média. Tá? Então, com isso, os humanistas pretendiam ensinar aos alunos matérias como poesia, a gramática, a história, a filosofia, a matemática e a ética. E, além disso, os humanistas defendiam a retomada dos estudos da cultura clássica greco-romana, tá? Que nós vimos em outros momentos que a cultura greco-romana ela é uma cultura antropocentrista, porque ela valoriza o ser humano, tá? E na nossa próxima videoaula nós vamos estar falando o porquê dos humanistas e renascentistas quererem ignorar totalmente a Idade Média. Então, mas afinal de contas, quais eram essas críticas que os humanistas faziam em relação aos conceitos católicos? Que conceitos eram esses? Então, um dos conceitos que eram defendidos pela Igreja Católica era o teocentrismo. Teo, em grego, é Deus. Tá? O teocentrismo seria Deus como centro de tudo. Na Igreja Católica, tá? Deus é o fundamento de todos os fenômenos do universo.
Então, os humanistas criticavam essa ideia desse movimento, por quê? Porque ele não valorizava a razão e a capacidade humana, porque Deus estaria no centro de tudo, o homem é incapaz e ele é totalmente dependente de Deus. E um outro conceito que era criticado pelos humanistas e defendido pela Igreja Católica era o geocentrismo. Mas o que é isso? Geo, que em grego é terra, seria a Terra como centro do universo. Os defensores do geocentrismo acreditavam que os demais planetas e o Sol giravam em torno da Terra, como vocês podem observar aqui na imagem. Olha só, essa teoria aqui é de que a Terra, no centro do universo, e o Sol e os demais planetas giravam em torno da Terra. Essa teoria ela foi defendida pelo grego Cláudio Ptolomeu lá no século V e adotada pela Igreja como verdade absoluta. E isso, na Idade Moderna, com o movimento humanista, os humanistas passaram a criticar esse conceito defendido pela Igreja. Já que os humanistas criticavam os conceitos defendidos pela Igreja, o que afinal eles defendiam? Então, em oposição ao teocentrismo, os humanistas defendiam a ideia do antropocentrismo, o homem, que no grego é anthropos, como centro de tudo. Os humanistas entendiam que as pessoas tinham capacidade de compreender Deus e o universo usando a razão. Olha só, nessas duas obras que nós estamos vendo aqui, que é O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, e a obra Deus e Adão, de Michelangelo, nós podemos entender o seguinte. Olha a obra de Michelangelo, por exemplo. O homem, Adão no caso, e Deus sendo semelhantes. Então, essa obra ela dá o entendimento de que o homem ele pode entender a criação do universo, a criação humana, a partir da razão. E o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, também ela dá esse entendimento. Ou seja, colocando o homem como centro de todas as coisas, valorizando a capacidade humana e colocando esse homem, esse indivíduo, como o centro de todo o conhecimento. Então, além disso, os humanistas também defendiam a teoria do heliocentrismo. Essa teoria, Hélio, Sol, o Sol como centro do universo, essa teoria ela foi defendida por Nicolau Copérnico, de que a Terra realizava movimentos em torno de si mesma e de translação ao redor do Sol. Como nós podemos observar aqui, o Sol no centro do universo e os demais planetas, cada um na sua translação, girando ao redor do Sol. Nicolau Copérnico, inclusive, ele era um astrônomo e padre da Igreja, e ele vai contestar a verdade absoluta defendida pela Igreja, que era a do geocentrismo, e ele consegue comprovar cientificamente de que ele estava certo e que a Igreja estava errada. Agora imagina o sufoco que foi a Igreja ter que, com o passar do tempo, reconhecer isso. Nicolau Copérnico, depois o Galileu Galilei também foi muito perseguido devido a essa ideia defendida, porque como questionar a Igreja, o conhecimento da Igreja, aquela coisa toda. Então, essa teoria do heliocentrismo, que inclusive nós aprendemos aí nas aulas de ciências, geografia, que a composição do sistema solar é dessa forma, que é o que nós conhecemos hoje como heliocentrismo. E um dos principais nomes desse movimento humanista de exaltação da capacidade humana e da razão, nós vamos ter Leonardo da Vinci. Todo mundo já ouviu falar de Leonardo da Vinci, Então, o cara ele se destaca em diversas áreas. O cara era muito inteligente, O cara era engenheiro, cartógrafo, anatomista, botânico, arquiteto, pintor e escultor. Quanta coisa o cara fez, bicho. Olha só, na nosso próximo slide nós vamos ver algumas das invenções e algumas das obras de Leonardo da Vinci. E aqui, pessoal, nós vamos destacar algumas habilidades de Leonardo da Vinci. Então, o cara era pintor também, como nós falamos. Ele desenvolveu duas técnicas, que foi a técnica da perspectiva e do esfumado. Essa técnica da perspectiva, como nós podemos ver aí uma das principais obras de Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa,
A técnica da perspectiva era de mostrar profundidades diferentes dentro da pintura. E a técnica do esfumato era de trazer tonalidades diferentes dentro de uma mesma obra, como nós podemos observar na obra Mona Lisa. Além de pintor, o cara era anatomista. Ele foi o primeiro a dissecar e descrever o entupimento de uma artéria pelo acúmulo de gordura. Isso, inclusive, é feito pelos médicos cirurgiões até hoje. Tá? E ele foi o primeiro cara a fazer isso. Agora, por que ele estudava anatomia? Então, na obra renascentista, na arte renascentista, que isso aí vai ser um tema das nossas próximas aulas, os pintores tinham que ter conhecimentos técnicos em anatomia e matemática para a realização das suas obras, tanto de pintura quanto de escultura. Então, por isso que Leonardo da Vinci se aventurou na anatomia, para justamente estudar o corpo humano, compreender o corpo humano, para poder realizar as suas obras de pintura e escultura. Além disso, o cara também era engenheiro e inventor, inclusive com destaque na engenharia civil e militar. Ele vai desenvolver uma técnica de fiar tecidos, que é essa que vocês estão vendo, tá? Guindastes também ele vai criar, e também vai criar um dos primeiros projetos de bicicleta, que inclusive nós temos bicicleta e até hoje. Muitas das invenções de Leonardo da Vinci só ficaram no papel porque devido à falta de recursos para a construção dessas invenções. Ele também vai criar o projeto do escafandro, os tubos respiratórios para mergulho e as nadadeiras, as boias salva-vidas e também as projeções do submarino, que inclusive também nós temos até hoje. E também o cara criou muitas outras coisas. Então, só para nós entendermos aqui, já finalizando a nossa aula, o movimento humanista ele exaltava o que? A capacidade e a razão humana. E o maior expoente, o maior nome desse movimento humanista, e não só do movimento humanista, mas de todo o Renascimento, a gente não tem como fugir do Renascimento sem falar de Leonardo da Vinci, tá? Porque ele vai ser o principal nome de todo esse movimento artístico, cultural e científico que vai ocorrer nessa transição, que começa nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, e que muitos desses conhecimentos nós temos aí perpetuados até hoje. Então, pessoal, nós estamos chegando ao final dessa videoaula. Espero que vocês tenham entendido, espero que o conteúdo possa ajudá-los, tá? Na nossa próxima aula nós vamos continuar falando sobre Renascimento, tá bom? E só quero pedir a você que deixe o seu like, deixe o seu joinha no final aí do vídeo, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau!